Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Breno Prachedes. Vamos para os confrontos dos mata-mata, os jogos de ida da eliminatórias da UEFA Champions League 2025-2026. O confronto mais aguardado, né, que seria Real Madrid e Benfica. Eu sou madridista. Eu queria muito essa disputa novamente, porque aquele último jogo, apesar de o Benfica ter conseguido uma classificação no último minuto heróica com gol de goleiro, eu acho que dessa fase agora o Benfica não vai passar. Apesar do Real Madrid também não estar lá essas coisas, não tá um time tão dinâmico, um time tão forte quanto ele é, né? De peso, de tamanho, eu acho que o Real Madrid deve passar. Vai ter uma certa dificuldade, mas vai acabar passando sim. Apesar do time estar ruim, o Mbappé tá numa fase espetacular. Rumo a passar o recorde do Cristiano Ronaldo de gols na Champions League, né? O Benfica é muito chato, ele vai dar o sangue pra poder ganhar, mas eu acho que mesmo assim o Real agora, com esses dois jogos, vai conseguir sim passar na frente e ir para a próxima fase. Vamos para o primeiro confronto, que é Galatasaray e Juventus, como vocês podem ver aqui na minha tela. Galatasaray tem vários jogadores de destaque que jogavam antigamente na Europa, depois foi para a Liga Turca. O maior seria o Victor Osimhen, né, que foi a maior contratação também da história do clube e da Liga Turca. Ele ganhou um salário astronômico e o desempenho dele também tá complacente. Ele tá tendo um desempenho excelente. Ele poderia jogar em qualquer time da Europa, mas ele quis mais dinheiro, então acabou indo lá pro Galatasaray. Tem demais jogadores para compor o elenco, como o Leroy Sané, Gundogan e Icardi. Já a Juventus, ela tem passado pelas suas dificuldades, não é mais aquela Juve que ganhou 10 campeonatos italianos seguidos, mas ela tem um elencozinho que tá voltando os eixos, tomando um rumo, né? Creio eu que a Juve vai ter dificuldades, mas ela deve passar. Ela só vai ter que prestar muita atenção nesse jogo de ida, por causa que o estádio do Galatasaray jogando em casa, a torcida é maluca, muito forte. Então, eles vão ter que se concentrar muito em se defender para no jogo de volta em Torino poder abrir uma vantagem e ganhar. Borussia e Atalanta vai ser um confronto bem disputado. Os dois times estão no mesmo nível atualmente. Teve algumas goleadas do Borussia, mas ele também teve jogos bem difíceis que ele acabou perdendo. Apesar do time estar numa boa fase na Bundesliga, não se compara ao Bayern de Munique, né? Mas ele tá numa fase boa na liga dele. Na Champions League ele teve uns tropeços, mas eu acho que ele vai ir bem sim. E a Atalanta é um time chatinho de se enfrentar. Como eu falei, os dois têm mesmo nível, mas creio eu que esse primeiro jogo de ida na Alemanha, se o Borussia não abrir um bom placar, no jogo de volta a Atalanta pode surpreender e acabar passando. Pro próximo, PSG e Mônaco. PSG e Mônaco é um confronto clássico francês, né? PSG é o atual campeão da Champions League, mas assim como na Champions passada, ele tá dando aqueles tropeços dele. As pessoas não estão botando muita confiança, mas se ele granguenar e encaixar já nesse primeiro confronto de mata-mata, creio eu que ele vai voltar a ser um forte candidato à disputa do título. Eu acho que ele passa fácil pelo Mônaco, fazendo uma goleada. Karabakh e Newcastle. Esse aqui vai ser um confronto interessante, porque o Karabakh tá se destacando nessa Champions League. Apesar de ser um time até então desconhecido, ele tá tendo seus confrontos, tá tendo seus méritos. Mas eu acho que o Newcastle vai passar por cima dele nessa disputa. Talvez lá, jogando em casa o Karabakh, ele vai conseguir fazer dois gols, quem sabe abrir até uma vantagem, mas quando voltar na Inglaterra, o Newcastle vai passar por cima e não vai ter nem o que falar aqui, né, o que comentar. Clube Bruges e Atlético de Madrid. Esse confronto vai ser muito interessante, porque o Atlético de Madrid sempre dá aqueles tropeços dele e o Bruges é um time muito complicado de enfrentar. Teve o grande confronto que ele teve com o Barcelona, que foi um empate de 3-3. Foi uma disputa bem concentrada. O Bruges ele teve seus momentos de destaque, mas é um time que vai ser difícil para o Atlético de Madrid passar. Esse Atlético ele tá em reconstrução, não é mais aquele Atlético que se destacava, então talvez, viu? Eu acho que até o Bruges acabe passando. Se o Atlético bobear, vacilar, do jeito que ele bobeou jogando contra o Bodo Glimt, que tomou uma virada em casa, o Atlético de Madrid pode mais surpreender negativamente do que qualquer outra coisa. Bodo Glimt contra o Inter de Milão agora, né? Além dele ter ganhado o Atlético de Madrid de virada, ele ganhou do Manchester City, empatou com o Borussia, empatou com o Tottenham. Então ele é um time que tá tendo suas disputas ali com times europeus, né? De um elenco até consideráveis. Creio que a Inter é muito mais forte, muito mais time, mas a Inter, se ela vacilar, se ela bobear, o Bodo Glimt pode dar um sustinho nela, viu? Acho que ela ainda passa, mas o Bodo Glimt vai ser um jogo chato, vai ser um jogo duro de conseguir destaque, né?
abrir grandes placares. Eu acho que não vai conseguir fazer isso não. Vai ser talvez, somando os dois jogos, vai ser um 3-2 ali pra Inter. Acho que vai ser difícil, viu? Outro confronto que vai ter, né, o nosso último jogo aqui de mata-mata, vai ser Bayer Leverkusen e Olympiacos. Esse aqui vai ser um jogo do Rodinei, né, o Rodilindo. Eu acho que o Olympiacos acaba passando. O Leverkusen não é mais aquele Leverkusen de Xabi Alonso. Ele tá passando por... Teve o Erik ten Hag, né, mas teve os problemas dele. Esses dois confrontos já aconteceu. Vai ser uma reedição, né? Eles vão se enfrentar de novo. Da última vez deu o Olympiacos, ganhando de 2-0. Creio eu que o Olympiacos vai acabar passando, viu? Apesar do Bayer Leverkusen ser o favorito para passar, o Olympiacos vai jogar tudo. Ele já ganhou uma vez, porque não poderia ganhar de novo, né? Agora vamos dar uma analisada aqui, para finalizar o vídeo. Como você pode ver aqui, passando aqui, como eu tinha comentado, Paris, olha, vai pegar um Barcelona, um Chelsea. Paris e Barcelona vai ser um jogo bem interessante, né? Eles se reenfrentando, né? Confronto de Champions. Um Juventus e Liverpool seria interessante. Ia ser um jogo bem pegado. E aqui chegamos em outro confronto também que pode acabar ocorrendo, que é Real Madrid e Manchester City. Esse aqui sempre acaba ocorrendo na Champions League, o que era antes novidade, em 2021, 2022. Hoje em dia já acaba sendo um confronto comum já. Olha só, pode ter um clássico aqui alemão, caso o Borussia acabe passando. Borussia contra o Bayern de Munique na Champions. Isso aqui seria um momento interessante, que é difícil a gente ver esse confronto na Champions. E do outro lado, seriam as outras possibilidades, né? Passar um Chelsea, ter um confronto inglês, Chelsea Newcastle, o Bruges, que eu, como eu comentei, pegar um Bruges, um Tottenham, seria um jogo disputado. Dificuldade pro Tottenham, viu? Olha só, aqui poderia ter até uma reedição de final de Champions, Manchester City e Inter, ou Bodoglin e City, que ele tá querendo se vingar, que nem o Real Madrid acabou perdendo. Pode ser que os dois acabem se reenfrentando, viu? Seria diferente. Olha, e aqui na última pode ter outro confronto alemão. Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, os dois se enfrentando na Champions. Seria bem curioso também, né? Essa disputa. Bom, o vídeo por hoje é esse. Assim que tivermos os resultados, vamos ver depois o sorteio para decidir qual vai ser o lado de cada time que já foi direto para as oitavas de final. E a gente vai voltar para mais análises. O primeiro jogo de confronto de ida vai ser no dia 17 de fevereiro e a volta vai ser no dia 25 de fevereiro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o like, deixe um comentário aqui dos seus palpites, menções, críticas e até o próximo vídeo. Yeah, I got what grand in my dummy up off. Who caught a mill in my go yard though? I win the game, so you still gotta show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4. Cause I get me some head, she been that shit over.